E o nosso tema hoje é o panorama cerâmico, por isso o Luiz Fernando Quilici está aqui, que é diretor de Relações Institucionais da Aspacer. Bom dia, Quilici, seja bem-vindo. Bom dia, Não consigo obrigado. te chamar de Luiz Fernando, viu? Só Quilici, né? Só Quilici. Conheço o Quilici há muito tempo já, né, Quilici? É verdade, há bastante tempo. É uma satisfação poder estar hoje com você, Obrigada. e toda a tua equipe, teu pessoal e o público que acompanha a TV Claré. Muito bem, vamos falar do panorama cerâmico, gente. Muita coisa já aconteceu esse ano e a Aspacer está prestes a completar 18 anos, né? Maioridade. Vai ficar maior de idade aí, né? Mais responsabilidades. Cada vez, quanto tempo mais passa, mais responsabilidades. Eu já volto para falar com o Quilici, porque o Tintim de volta, eu volto aqui da nossa entrevista, né? Começamos lá com o nosso pão, vamos bater papo aqui agora. Daqui a pouco eu vou lá com a Bruna para começar nosso artesanato também. Quilici, você que está como diretor de Relações Institucionais lá da Aspacer. Quando a gente fala de polo cerâmico aqui, a gente está falando de uma região, a gente fala Santa Gertrudes, mas não está só em Santa Gertrudes, né? Nós temos uma exploração da argila aqui numa região bem grande, né? Sem dúvida. Você me permite quebrar o seu roteiro Claro. de novo ou não? Eu estava vendo a receita sendo feita aqui e eu lembrei de um fato agora. Eu saí de casa e a minha esposa, Sandra, estava justamente com um pacote de farinha e um pacotinho de fermento para fazer esse pão de panela. Eita! Nossa lá, então veja que coincidência. Olá, tá vendo? Então hoje eu vou me empanturrar com pão aqui na hora do almoço e depois quando chegar em casa. Pão ainda. Mas legal, né? Muito boa receita. Ainda mais para eu que sou italiano, né? Descendente italiano, pão italiano, acho que foi feito sob medida, né? Mas pronto, desculpa, já quebrei o teu roteiro. Vamos lá. Pão hoje, hein? Tem que correr muito na esteira depois. Põe esteira nisso, viu? Mas quando a gente está falando de polo cerâmico, a gente está falando de uma região, a gente fala uma micro-região, que não é tão micro mais, né, Quilici? Porque quando a gente, do ponto de vista da comunicação, se refere ao polo cerâmico de Santa Gertrudes, na verdade, nós nos referimos a esse polo como sendo a região que compreende algumas cidades que estão aqui no nosso entorno. Então, por exemplo, Santa Gertrudes, Rio Claro, Ipeúna, Limeira, Piracicaba e Corderópolis. Essas são as cidades que possuem um contingente bastante grande de indústrias cerâmicas na nossa região. E aí vale destacar também a importância que o estado de São Paulo tem, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista internacional, na produção de revestimentos cerâmicos. A quantidade produzida pelo estado de São Paulo e pelo Brasil acabam fazendo da nossa região e do país, por consequência, a nossa região como sendo a maior produtora de revestimentos cerâmicos do continente americano, das Américas, e a segunda maior região produtora de revestimentos cerâmicos do mundo, sendo ultrapassado apenas na produção pela China. Mas aí, evidentemente, a China tem uma produção industrial descomunal em diversos setores, em diversos momentos. Então, quando a gente fala de polo cerâmico, a gente está se referindo a essa região aqui de Rio Claro, de Santa Gertrudes, Corderópolis, Ipeúna, Limeira e Piracicaba. E quando a gente fala em quantidade, como é que a gente pode mensurar isso tudo que é feito aqui nesse polo? É uma quantidade bastante expressiva. Hoje, a região ou o estado de São Paulo deve produzir aproximadamente 600 milhões de metros quadrados de revestimentos cerâmicos. Então, é uma produção bastante significativa e o que acaba levando como destaque não só o estado, mas a nossa região. E é importante destacar, para que as pessoas tenham bastante clareza, quando a gente fala de revestimentos cerâmicos, nós estamos nos referindo a pisos, azulejos, faixas e pastilhas que utilizam como matéria-prima fundamental a argila. Então, a Aspacer, por exemplo, representa esse segmento industrial. Com argila. Com argila. Nós não representamos o segmento de tijolos, telhas e blocos, porque daí sim é um outro segmento da atividade industrial produtora de cerâmica. E o setor, né, de revestimento, ele está totalmente ligado ao seu desenvolvimento com relação à economia, né? Economia andando bem, o setor da construção civil vai muito bem, obrigado, e aí o setor de revestimento cresce também. É verdade. Em momentos de crise como esse que a gente está passando,
se Deus quiser, está passando, né? Eu sempre falo, está terminando, gente, que eu sou poliana em todos os momentos da vida, tá? Sou otimista. Como é que faz para o setor? Porque desde o ano passado, e se eu não me engano, já do outro ano, no final de 2015, a gente vem tendo um problema aí com a economia, com a insegurança, o que vai acontecer com o país. Como é que isso reflete lá no setor cerâmico? Nós começamos nós que eu digo, o país começou a ter sérios problemas a partir de 2014, de uma forma mais aguda, digamos assim. E o setor da construção civil é um setor que vive fundamentalmente do acesso ao crédito. Porque as construções, notícias, né? Elas são atividades que perduram muito tempo. Para você construir uma casa, construir um prédio, um empreendimento, isso demanda tempo, às vezes um ano, dois, três, 4 anos, dependendo de um edifício, por exemplo, né? Então, são construções de longo tempo de realização. Altos investimentos, e é um setor que depende muito do acesso ao crédito, ao recurso financeiro. Grande parte das construções hoje no país são financiadas. São financiamentos que duram aí 20, 30 anos. E para que a pessoa, o consumidor, o cidadão, possa ter acesso a esse recurso, ele precisa ter, digamos assim, crédito, ele precisa ter acesso a crédito. E se a pessoa estiver fora do mercado de trabalho, tiver um subemprego, estiver desempregada numa situação difícil, ela não vai ter acesso a esse crédito. Por consequência, o setor da construção civil não se movimenta. O setor da construção civil não se movimentando afeta os segmentos que fazem parte dessa cadeia produtiva da construção e afetam diretamente o setor de revestimentos cerâmicos. Hoje, aproximadamente 90% da produção brasileira de revestimentos cerâmicos é comercializada no mercado interno, dentro do país. E quando a gente, voltando aí a 2014, quando a gente observa que o país, a partir dali, começou a passar por muita dificuldade, a indústria cerâmica também foi bastante afetada. Nós temos hoje vários fornos parados, o mercado interno retrocedeu a níveis, por exemplo, de 2008, 2007. Nós retrocedemos cerca de 10 anos do ponto de vista da produção cerâmica e da comercialização também, tem, né? Da capacidade produtiva. Outros investimentos, novos investimentos deixaram de ser realizados, então isso afetou sobremaneira o setor da construção civil. E aí foi necessário se pensar numa estratégia de tentar compensar essa perda do mercado interno, vendendo para o exterior. Então, a partir de um determinado momento, 2015, 2016, as empresas começaram a ter as suas estratégias mais voltadas para o mercado externo, tentando compensar, digamos assim, essa perda do mercado interno. Mas foi muito afetado, continua sendo afetado, e é preciso que a economia reaja para que os setores da indústria, sobretudo os setores da indústria ligados à construção civil, consigam evoluir novamente. Pois é, gente, a gente está sempre torcendo, né? Porque a construção civil indo bem é o primeiro sinal de que o país está caminhando, né? Sem dúvida. Porque tem toda uma cadeia aqui envolvendo a construção civil, de milhares aí de setores, de empresas que dependem desse setor para sobreviver também, né? E aí estamos falando da cerâmica, tem outros tantos, né? Sem dúvida. Que a gente está, o gás natural, né? E tem tanto aí. A gente vai falar bastante ainda. Vou começar um pouquinho com o Hélice, para a gente bater um papo, que o cheirinho aqui desse pão no estúdio, minha gente... Fala a verdade. Olha, eu estava comentando, né? já é difícil dar entrevista. Agora, dar entrevista com esse cheiro ao lado é algo que outro desconcentra. A Leia estava aqui com a gente, que é uma parceiraça. Eu lembrei dela. Psicóloga aqui com a gente. Ela falou, nossa, me perdi. Agora, calma. É o cheiro da comida, né? Eu estava fazendo temperando chocolate aqui. De repente ela começou a olhar tanto, né? Se concentrar no chocolate, ela parou. Difícil, gente. É verdade, viu? Para quem está em casa, vocês não têm ideia do que é isso, né? Bom,
nós falamos um pouquinho da questão da economia, como afetou aí o setor e vem afetando, criando estratégias para poder driblar essa crise, né? Sim. Que Deus quer e há de estar terminando isso, né? Está terminando, se Deus quiser. Mas vamos pensar um pouquinho no setor. Quantas pessoas ele emprega? A gente já falou da tamanho da produção que tem o setor cerâmico aqui na região e no estado de São Paulo. Emprega muita gente. Sim, de forma direta aqui na região nós temos aproximadamente 9.500 pessoas que atuam dentro das indústrias cerâmicas, em todos os setores, fabricando revestimentos cerâmicos. No estado de São Paulo, alguma coisa em torno de 12.500 pessoas. Se nós estendermos isso ao longo da cadeia produtiva, não só do setor de cerâmica, mas na cadeia da construção civil, e aí a gente pode tentar mapear da seguinte forma, quer dizer, no caso da cerâmica, o emprego começa ali no início do processo produtivo, na extração de argila, o transporte da argila para a indústria cerâmica, a fabricação do revestimento cerâmico, depois o transporte desse produto acabado para a rede de lojas do varejo que revendem a cerâmica. Depois, na construção civil, em especial o trabalho dos assentadores de cerâmica, nós podemos imaginar em alguma coisa em torno de 200, 250 mil pessoas ao longo dessa cadeia produtiva toda. Então, é um montante bastante significativo e bastante significativo aqui para a região. Porque se a gente levar em consideração que cada trabalhador que trabalha na indústria cerâmica tem dentro de casa, fazendo parte da sua família, mais 2, 3, 4 pessoas, esse número, essa interferência direta da cerâmica chega a alguma coisa em torno de 50 mil pessoas. Isso é um volume muito grande de pessoas que têm uma relação direta e indireta com a atividade produtiva aqui na região. É bastante gente, né? Bastante gente. Bom, nós temos umas imagens, a Asparcer, nós já falamos, está completando aí esse ano 18 anos, né? Sim. E vem fazendo ao longo desses 17 anos, quase 18, uma série de eventos, promovendo encontros, prêmios, fóruns para discutir as questões que envolvem o setor. E a primeira imagem que eu quero colocar aí para a gente é do Fornecer, 9ª edição já. O tempo passa, né? Pois é. Já 18... Eu lembro do primeiro, não ia contar, mas eu contei. São 18 anos de Asparcer. A Asparcer agora em outubro completa 18 anos. Uma entidade que foi criada para representar esse setor importante da economia no estado e no país. Tem como missão justamente trazer, buscar, compartilhar experiências, informação e conhecimento para o aumento da competitividade da indústria cerâmica em São Paulo e no Brasil. E diante desses aspectos, a entidade desenvolve uma série de ações. Uma delas, que é essa que nós estamos podendo observar nesse momento, que é o Fornecer, que é uma feira internacional de máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento, que ocorre desde o ano retrasado, a cada 2 anos, na sede da Asparcer. É um evento internacional que reúne expositores de várias localidades do mundo: China, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Setor, a pessoa encontra ali. Tudo que tem alguma relação com a cerâmica ou esses fornecedores de máquinas, equipamentos e serviços se reúnem a cada 2 anos na Asparcer no mês de junho. E aí onde tem a geração dos negócios, né? Pós-feira, né? Que a gente fala. A apresentação de novas tecnologias, novas máquinas, novos equipamentos. Porque quando a gente fala de cerâmica, gente, a gente não tem nem ideia de toda a tecnologia que está envolvendo o setor, né? Sim. Porque temos máquinas, eu sei que máquinas italianas, máquinas de todos os cantos do planeta para fazer aí a impressão, né, dos designs que foram criados. É muita tecnologia junto. E aí a danada, quando às vezes dá um defeito, tem que vir técnico de tudo quanto do mundo, né? Vem, muitos chineses, italianos, espanhóis. É importante também registrar que essa atividade cerâmica que a gente observa hoje, conhece hoje, do piso, do azulejo, da faixa, da pastilha feita em cerâmica, na verdade, ela se iniciou há coisa de 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos.
com os primeiros imigrantes italianos, principalmente italianos e portugueses que vieram para cá, para a região, né, gente? Identificaram a argila e começaram a atuar na fabricação de tijolos, de telhas e de blocos, as chamadas antigas olarias. Esse processo ao longo do tempo foi evoluindo e o fato é que na década de 80, talvez ali no início, no meio da década de 80, com o incremento da tecnologia conhecida à época, foi possível avançar e se avançou até hoje para a fabricação desse material que nós encontramos e que é fabricado hoje na região. Que tem aí tanto, a gente precisa tanto desse material, né? Que... Saiu do manual para alta produção, para industrializado. Produção em escala, né? Produção industrial, efetivamente industrial. Outro evento que a Aspacer fez também, que foi sucesso total, foi o Fórum Brasileiro de Gás Natural, né? Conta um pouquinho desse fórum. Essa foi uma experiência interessante, porque a Aspacer parte do seguinte princípio. Existem dois temas que são muito importantes para a cadeia produtiva e para o setor cerâmico. Um deles é a questão da mineração, que se refere à principal matéria-prima utilizada na fabricação de revestimentos cerâmicos. E uma outra questão que está muito ligada, muito íntima do setor, é a questão da energia. E aí, quando a gente fala em energia, nós falamos mais especificamente de energia elétrica e de gás natural. O gás natural é o combustível que move a indústria cerâmica e é o combustível que é utilizado nos fornos da indústria cerâmica para a fabricação desse produto. O que acaba fazendo com que a indústria cerâmica hoje no Brasil seja a segunda principal consumidora industrial de gás natural no país. Então, a Aspacer hoje se dedica à participação em vários fóruns nacionais e internacionais para discussão sobre o tema, e isso nos fez pensar na realização do primeiro Fórum Brasileiro do Gás Natural, que foi feito esse ano aqui, em conjunto com o Fornecer, e foi um evento que trouxe para a região as mais importantes autoridades do país para a discussão sobre o presente e o futuro do gás natural no Brasil. E quando a gente fala em futuro, a gente está pensando em quê? Criar alternativas? Basicamente, em relação ao Vamos ver gás... as imagens, gente, quando a gente está conversando aqui? Coloca as imagens para a gente do fórum. Basicamente, quando a gente fala de gás natural, o setor hoje enfrenta um grande dilema, que é o dilema ocasionado pelo monopólio da Petrobras. Né? Desde sempre, ou desde o início desse mercado produtor de gás natural no país, que do ponto de vista da produção em alta escala é coisa de 2 décadas, no máximo 3 décadas para cá, nós sempre tivemos a prevalência da Petrobras como a principal produtora de gás natural no país. O fato é que, em função dessa situação vivenciada pela empresa hoje, em função de Lava Jato e outras questões, a Petrobras tomou a decisão de se retirar desse mercado do gás natural. Então, ela que produzia quase 100% do gás natural, que transportava o gás natural, que distribuía o gás natural, que consumia gás natural, chegou nesse momento e disse, olha, eu estou me retirando desse mercado, eu preciso ter participação, se concentrar em outras áreas, como produção de óleo e de petróleo. E o fato é que, na medida em que a Petrobras se retira do mercado, nós precisamos encontrar outros agentes que ocupem esse espaço. Para que isso seja possível, é necessária toda uma mudança de regulação, de legislação constitucional, infraconstitucional, que são resoluções, deliberações, acordos, enfim. E o fato é que, nesse momento, a Aspacer participa de um fórum importante, junto com o Ministério de Minas e Energia, no sentido de rever esse marco regulatório do gás e alterá-lo para que, a partir disso, seja possível novos investimentos com novas empresas do país ou fora do Brasil que possam ocupar esse espaço e que possam garantir não só a produção, o transporte, a distribuição de gás natural, como também o consumo desse energético a preços que sejam compatíveis, que garantam competitividade, sobretudo à indústria que usa gás natural.
Pois é, né, gente? Porque tem um mercado chinês chegando aí. Chegando não, né? Já chegou. Já tá. E a gente tem que ser competitivo, né? Para o próprio mercado interno como mercado externo, né? Sim, e a energia hoje, a gente costuma trazer esse número, e que é um número que dá impacto nos mais diversos fóruns nos quais a Aspacer tem participação, que é o seguinte, quer dizer, o gás hoje representa aproximadamente 25% do custo total de fabricação de 1 metro quadrado de cerâmica. É o item que representa maior peso na composição do seu custo. Então, ele é impactante e é necessário que a indústria cerâmica pense o gás natural de forma estratégica. E dá para pensar em alternativas? No curto e no médio prazo, não. Não. Né? Na verdade, se evoluiu para a utilização do gás natural, se usava GLP, enfim, outros combustíveis, lá atrás, na época das olarias, lenha. Né? Então, se evoluiu do ponto de vista energético para se chegar no gás natural, que é um combustível fóssil, mas dentre os combustíveis fósseis é aquele que menos impacta o meio ambiente. É o mais ambientalmente aceitável. Então, e hoje todas as máquinas e equipamentos estão adaptadas para o uso do gás natural. E a matéria-prima encontrada aqui na região, a argila, casou muito bem no processo industrial com a utilização do gás natural. Então, você ter alguma alteração nesse energético significa justamente isso, ter que repensar todo o aspecto produtivo, novos investimentos e um custo muito elevado para isso. Pois é. Desafios, né, gente? Todo o setor industrial e na vida da gente feito de desafios, né? Coisas para se pensar a longo prazo, para buscar alternativas, até para não ficar tanto dependente de um fornecedor só, né? Mas coisas para o futuro, estamos falando aí de futuro, a longo prazo. O Tintim faz um interquinho aqui com o Quilice. Estamos falando do setor cerâmico, né? Que emprega muita gente aqui na nossa região. Eu tenho mais perguntas aqui. Olha, Vitória Oliveira, da Vila Cristina, quero comer pão. Ai, todos nós, Vitória, estamos ansiosos para comer pão. A Sandra Pires, do Mãe Preta, há oportunidade para as mulheres nesse setor? Sandra, existem oportunidades sim. Né? As mulheres estão em que ramo? Em todos? Todos. Né? Desde o chão da fábrica? Desde o chão de fábrica até a atividade administrativa. Enfim, a mulher, com o passar do tempo, acabou ocupando um importante espaço dentro das mais diversas atividades produtivas. E com o setor cerâmico não é diferente. Existem oportunidades sim, viu, Sandra? E olha, inclusive, tem o Prêmio Mérito Cerâmico. A gente coloca as imagens para a gente ver enquanto a gente vai falando. Nesse prêmio é quando acontece a premiação dos profissionais do setor cerâmico. Aí a mulherada entra também. Também, como não poderia deixar de fazer parte, não é? Então, o Mérito Cerâmico ele ocorre no mês de maio, né, onde se comemora o Dia da Indústria e o Dia do Ceramista. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para realizar o Mérito Cerâmico e premiar, homenagear aqueles profissionais que mais se destacaram dentro das suas fábricas. E aí, tem vários prêmios. Existe uma forma de ranqueamento, para que uma sugestão de ranqueamento para que as empresas possam escolher esses funcionários. A escolha do funcionário é feita pela indústria cerâmica e a Aspacer se encarrega depois, posteriormente, de fazer essa homenagem, essa belíssima festa, onde normalmente nós recebemos aí cerca de 500, 600 pessoas. Muito bem. Tem outro prêmio que a Aspacer faz, que é o Prêmio Nacional. Como é que funciona isso? Prêmio Nacional de Design. É uma premiação que a Aspacer criou justamente para fortalecer a atividade e o papel do design dentro da indústria de revestimentos cerâmicos. Tudo que é novidade sai da cabecinha aí dos designers, né? Exatamente. Emprego de novas tecnologias, novos processos produtivos, tudo isso é discutido durante o Fórum de Design, que ocorre simultaneamente ao Prêmio Nacional de Design, e posteriormente, nessa atividade, é feita a premiação dos trabalhos, de todos os trabalhos e a premiação especificamente dos profissionais que mais se destacaram. E aí é possível ver, por exemplo, muitas mulheres participando e até a ganhadora desse ano que fez foi essa uma última mulher imagem aí, gente. da Cerâmica Savane aqui de Rio Claro, uma empresa de Rio Claro
conquistou o Prêmio Nacional de Design. Que ela elaborou justamente, a gente não faz as lozinhas para colocar a chalkboard lá, né? A gente já fez de tudo aqui com as lozinhas. Também. Foi feito, então, desenvolvida essa técnica na cerâmica. Nós tivemos 2 trabalhos que buscaram trazer essa técnica para o revestimento cerâmico. Então, aí, em vez de você pintar um pedaço da parede, você coloca o revestimento cerâmico e deixa lá seus recadinhos. Eu achei o máximo. Tem mais pergunta aqui. O Peterson Rodrigues, o setor cerâmico é o forte da nossa região. É realmente, né, Peterson? Peterson, dentre as atividades produtivas, aquela que talvez tenha, assim, um maior destaque do ponto de vista industrial é a cerâmica, como, inclusive, no ano passado, se eu não me engano, através de uma pesquisa que foi feita por um jornal da cidade, identificou essa pesquisa como a atividade industrial, como a principal atividade econômica de Rio Claro, e dentre as atividades industriais, a cerâmica como aquela atividade industrial que tem, digamos assim, mais a cara da cidade. E aqui a pergunta do Gustavo Santos, do São Miguel. Previsões para o setor para o ano que vem. Há possibilidade de contratações? Olha, Gustavo, fazer previsão não é um negócio simples, né? Sobre todos os aspectos. Assim. Mas, Gustavo, tentando te responder, a previsão para 2018 é no sentido de que seja um ano melhor do que foi 2017. Talvez aí um início do processo de uma recuperação, que a gente imagina que seja uma recuperação lenta, vai demandar tempo, mas a gente torce para que em 2018 esse processo de recuperação, de crescimento, ele se inicie e depois ao longo do ano e dos próximos anos ganhe mais força. 2017 ainda não começamos o positivo? Não, infelizmente não. O 2017 está de uma forma muito parecida, muito semelhante à que foi 2016. E a expectativa é de que nesse segundo semestre a gente comece a alavancar aquele processo de uma curva ascendente, mas os indícios ainda são muito leves, muito pequenos. Não dá para ter uma previsão tão certeira, né, gente? Não. Um beijo para a Marta do Centro, lindo trabalho da artesã, olha lá, parabéns, obrigada, Marta. Quilice, muito obrigada por sua participação. Obrigado. Você, Poliana, gostaria de parabenizar também o Celso e a Alessandra. Por favor, separe aquela parte de cima para que eu possa consumir agora e o restante eu vou levar para casa, se não tiver problema. Isso, a Bruna fazendo o trabalho do artesanato aqui também muito interessante, né? A gente poder recuperar esse trabalho que exige cuidado, atenção, criatividade. Parabéns, verdade. Bruna, ao pessoal da técnica que está aqui. A Thaís está acompanhando. Tá ali. E olha, para quem não sabe, a Aspacer tem a sua revista, né? A revista Aspacer. Temos várias edições aqui. É uma revista de veiculação mensal, que é distribuída através do nosso mailing, que busca trazer os principais fatos, os acontecimentos mais importantes desenvolvidos pela entidade, que tem a coordenação da Thaís Fiório, juntamente com o Eduardo, a Maria Fernanda. Agora você me espera que eu tenho que falar o nome de todo mundo das parcelas. Ana Maria, a Thaís Carnevale, o Jota Varzeloni, a Carolina, o Wagner, a Ana Paula, o Almir, a Leca e a Rosângela. Pronto, deu tempo. Se ele se esqueceu de alguém, não fica bravo não, tá? É que o cheirinho do pão aqui deixa a gente,